Nós temos lido uma palavra, Paulo escrevendo à igreja de Roma. E Paulo, irmãos, estava ali com uma dificuldade muito grande. A igreja, os irmãos ali precisaram de ser orientados por Paulo a respeito da consagração a Deus, da humildade e fidelidade aos seus dons. Aí Paulo precisou de ensinar a igreja ali. E o versículo 1, os irmãos observam, as irmãs, que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso significa, irmãos, que o crente tem que ter uma paixão sincera em agradar a Deus. Aleluia, é verdade. Nós temos que cada dia mais nós se aproximarmos mais de Deus e temos aquele prazer, aquela alegria de servirmos ao Senhor. E foi isso que Paulo quis ensinar à igreja de Roma. Os irmãos precisavam ali ouvir aquela palavra sobre este assunto tão importante. E esse versículo, irmãos, ele se divide em pelo menos 3 partes. Esse versículo. Primeiro, Paulo fala do amor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A compaixão reflete o amor. O amor reflete também o que Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, quando o doutor da lei se aproximou de Jesus e perguntou qual seria o maior mandamento. E Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluia. Então nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque Jesus mesmo falou: aquele que quer seguir a Ele tem que deixar amor de pai, amor de mãe, amor de irmãos, amor de bem desta vida. Porque naquela época alguém chegou para Jesus fazendo essa interrogação a ele, e aquele Jesus foi necessário dizer que teríamos que deixar o amor do pai, o amor do irmão, o amor da mãe, dos bens desta vida, e seguir a ele. Então, primeiramente, Paulo, quando diz à igreja de Roma, aos irmãos de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui ainda Paulo nos ensina, conforme Jesus ensinou lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Os irmãos lá da igreja de Roma estavam vindo para a casa de Deus e não estavam prestando um culto devocional, um culto racional, porque ao chegarmos na casa do Senhor, nós precisamos, irmãos, realmente se esquecermos de tudo lá fora e dedicarmos a Deus o culto racional. Aleluia. Ligarmos o nosso pensamento aos céus, glorificarmos a Deus. Porque quando a gente, como igreja, nós se desprendemos e glorificamos a Deus, mandamos glória para o céu, quando a nossa glória sobe, a de Deus desce. Quando a gente glorifica a Deus, Deus responde com glória. Aí quando Deus responde com glória, aí o que é que acontece, irmãos? Acontece salvação, acontece batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, cura divina. Porque isso acontece. Eu lembro, irmão, os irmãos que não me conhecem ainda, as irmãs, eu fui curado
no ano de 1992, eu fui curado do coração. Eu fui transferido para a Messejana para colocar um marca-passo no meu coração. Só que Deus, irmãos, é maravilhoso. A bondade de Deus, irmão, é incalculável. Aleluia. O amor de Deus é incalculável. As misericórdias de Deus é de geração em geração. Ela não tem fim. E eu fui às pressas transferido do hospital Tarcísio Maia em Mossoró para o Hospital do Coração em Messejana, em Fortaleza. E cheguei lá, fiquei isolado em um quarto. Passei alguns dias ali, naquele quarto, isolado. E o que é que acontece? Depois de alguns dias ali, o médico conversa comigo e diz assim: olha, você vai passar por uma cirurgia, a cirurgia de coração, do marca-passo. Eu vou liberar você somente para você ver sua família. Você vai a Mossoró, veja a família, volte para eu colocar o marca-passo, porque você não pode mais viver sem esse aparelho, porque o seu coração não bate a quantidade certa e você vai ficar sempre desmaiando. E eu sei, irmãos, que eu voltei, meu irmão foi me pegar, porque lá eu não conhecia ninguém. Meu irmão trabalhando em Mossoró, mas foi me pegar lá e me trouxe para me ver minha família. Eu tinha 16 anos, irmão, de idade. Foi há 32 anos atrás. E quando eu não estava em Mossoró, houve um trabalho na congregação da Boa Vista em Mossoró. E resumindo, irmão, porque a história é longa, resumindo o que Deus fez, um grupo de jovens passou lá em casa, pediu autorização ao meu pai, me levaram para a igreja, lá no templo da Assembleia de Deus, na Boa Vista, na Coelho Neto, uma tarde de sábado. E naquela tarde, irmão, o pastor Davi Subira era o pregador daquela tarde. Quando ele entrou naquela igreja, que se ajoelhou, pela primeira vez que ele estava vindo ali, irmãos, a primeira vez, porque ele morava nos Estados Unidos, mas era natural de Fortaleza, e ele estava vindo a primeira vez naquele congresso para pregar naquela tarde e à noite. E quando ele recebeu o microfone do pastor da igreja, ele disse: irmãos, nessa tarde eu vim pregar, mas quando eu me ajoelhei aqui, Deus falou comigo. Deus falou nessa tarde comigo que entrou uma pessoa aqui que estava com cirurgia marcada do coração. Disse até o que era, irmão. Deus me revelou até qual era o problema: coração. Sabe por quê, irmão? Deus não é endereço, não. Deus não é Deus de confusão. E ele disse: eu vou orar. E Deus falou comigo que vai curar nessa tarde. Irmãos, ele começou a orar e Jesus me curou. Aleluia. 92 para 2022 já faz o quê? 30 e tantos anos. Né? Deus é maravilhoso. Por quê? Porque quando Jesus cura, está curado. Então quando a gente se desprende a glorificar a Deus, e a igreja de Roma, os irmãos de Roma estavam com essa dificuldade, Paulo viu os irmãos desligados, aí foi necessário Deus usar Paulo e disse: olha, eu rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que cultuar Deus com raciocínio, ligar nossa mente aos céus. Quando a gente tiver com dificuldade de assim acontecer, a gente diz: Senhor, liga o meu pensamento ao céu. Liga, Senhor, o teu trono da glória, o trono da graça. Aleluia. Então aqui nesse versículo Paulo fala do amor, da devoção que devemos ter a Deus, do louvor. O salmista diz no Salmo 100, versículo 2. Aleluia. 30 anos, né, irmão? Pronto, 30 anos, né? É verdade. O salmista diz no Salmo de número 150, versículo 6: todos quanto têm fôlego, louve ao Senhor. Então, irmão, nós temos o prazer e a alegria de louvarmos a Deus nesta noite, porque o nosso Deus é digno de honra, de glória e de louvor. E Paulo também ensina sobre o servir. O salmista diz no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com cântico.
Então nós temos, irmão, nós somos um povo. Aleluia. Nós que estamos aqui nesta noite, somos um povo que temos prazer e alegria de servir a Deus, de levar ao nome do Senhor. O irmão aqui falou muito bem no início. Deus não está atrás de quantidade, irmão. Deus está atrás da qualidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso mesmo que Jesus falou: aonde estiver 2 ou 3 eu estou. Então Deus quer ver a qualidade, irmão. Não adianta aqui estar cheio de irmãos se a maioria não está cultuando a Deus, não está adorando a Deus, não. Aleluia! O que importa para Deus é aqueles que estão lhe adorando, lhe cultuando. É o que importa. Aí Paulo diz assim, Paulo fala sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer, irmãos, um sacrifício agradável. Na antiga aliança, os sumos sacerdotes, eles pegavam um animal de um ano, aí sacrificava no altar, derramava aquele sangue do animal para cobrir o pecado da humanidade simbolicamente. Aleluia. Aleluia. Ali era um tipo de adoração a Deus. E aquela fumaça que ele queimava aquele animal naquele altar de lenha, aquela fumaça subia às narinas de Deus. Hoje, irmãos, aleluia, quando a gente ora, as nossas orações, elas sobem à presença de Deus como um cheiro suave. Aleluia. E o nosso Deus está lá no céu, irmãos, contemplando a nós aqui na terra. A nós na sua casa, aleluia, orando, glorificando, adorando, louvando o seu santo nome. Então Paulo fala, irmãos, de sacrifício vivo do corpo. Glória a Deus. O mundo, irmãos, o mundo tem uma ilusão grande, e nós éramos iludidos também antigamente. Nós dizíamos assim: Deus só quer o coração. Mas realmente Deus quer o coração, mas o coração limpo, um coração purificado. Só que Deus não quer só o coração, Ele quer corpo, quer alma e espírito purificado, santificado na sua presença. Por isso mesmo que Paulo escreve lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus quer corpo, Deus quer alma, Deus quer espírito. É tanto que no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que tiverem vivos serão transformados e levados até os ares a encontrar o Senhor. Porque, irmãos, é necessário o nosso corpo passar por esse processo de transformação. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo ensina que o sangue e a carne não herdam o reino de Deus. Por isso que essa carne, esse corpo vai passar pela transformação, e aquilo que era incorruptível, o que é corruptível, será incorruptível, né? Aquilo que era mortal agora vai ser imortal, né? Vai passar a ser imortal, não morrerá mais. Então é necessário o nosso corpo ser santificado na presença de Deus, como Paulo diz: santifique corpo, alma e espírito. Aí Paulo continua ensinando a igreja, irmão. Aí Paulo continua no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Ô meu irmão, minha irmã, quantos por aí já se conformaram com esse mundo? Até mesmo crente, irmãos. Tem muitos crentes, irmão, que já se conformaram com o mundo. Aí estão dizendo: não, é assim mesmo, é assim mesmo. Estão achando que o que era pecado há 20 anos não é mais. Estão dizendo que é assim mesmo, é natural, não tem problema, Deus não vai cobrar por isso. Mas é engano, irmãos, é engano. Serão as mínimas coisas que muitos que se dizem crentes
Dizem que não tem problema nenhum que vai impedir de muitos subir para o céu. Aleluia. Mas sabe o que é que acontece, igreja? Nós temos que permanecer nos ensinos de Paulo. Paulo diz assim: permanece naquilo que aprendeste. Bendito seja o nome. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que crer que aquilo que era pecado há 30 anos atrás continua sendo pecado hoje, em pleno século 21. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Glória a Deus. Devemos, irmão, reconhecer o presente sistema mundano e mau. Esse mundo é mau. E nós devemos reconhecer isso, irmãos. Esse mundo está perdido. E Paulo escrevendo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Aleluia. Então, irmão, Jesus se entregou. Sem dever nada, ele se entregou pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Olha, igreja, nós estamos aqui, irmão, porque Jesus morreu por nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós, o que seria de nós? Mas a Bíblia diz que ele morreu por nós. A conta que nós devíamos, ele pagou por nós. O sofrimento que era para nós, ele passou. A condenação que era para nós, ele ocupou o lugar, ele pagou por nós em nosso lugar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, adorando a ele. Aí João escreve, primeira epístola de João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aí tem crente, irmão, por aí, irmão, pessoa que diz que é crente, praticando as coisas do mundo, dizendo que não tem problema, que nós estamos no pleno século 21, que nós estamos no tempo da modernidade. Olha, irmão, para Deus não existe negócio de modernidade, não. Viu? Para Deus não existe isso, não. Jesus diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então não existe isso de modernidade. O que era erro no tempo de Jesus continua sendo erro hoje. O que era errado há 30 anos atrás, há 40 anos, continua sendo errado hoje. Viu? Agora muitos têm se conformado com as coisas deste mundo, muitos têm amado os prazeres mundanos deste mundo. Mas estamos aqui nessa noite, irmão, na presença de Deus. Aleluia. Por quê? Porque nós queremos ir para o céu, nós queremos andar pela Bíblia, nós queremos andar pela palavra de Deus. Aí João também escreve lá no capítulo 5,19, primeira epístola de João: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então, meu irmão, se eu sou crente, se eu sei que esse mundo jaz no maligno, o que é que eu vou querer fazer lá, irmão? Porque de lá eu já vim, de lá Jesus já me tirou. Aí eu vou voltar para lá para quê? Não, irmão, jamais. Eu vou permanecer firme na rocha, eu vou permanecer firme na palavra, eu vou permanecer firme na doutrina, porque muitos por aí, irmãos, estão afrouxando a doutrina para encher de gente. Tem muitos aí que diz pastor, que estão afrouxando a doutrina, não estão mais doutrinando a igreja. Não, vamos deixar aqui um negócio meio bem facilitado para vir gente, nós queremos é que enche aqui mesmo. Irmão, olha, Jesus não está nesse negócio não. Jesus não está nesse negócio, irmão. Você sabe quanto Jesus conseguiu arrebanhar? 12 apóstolos. É porque Jesus pregava maneiro? É porque Jesus enfeitava o pavão? Não, irmão, ele pregava a palavra. Certa vez Jesus estava doutrinando, era uma doutrina tão pesada, irmão, que tinha mais de 70 pessoas na ocasião. Saíram de um a um, ficou só os 12. Aí Jesus ainda disse assim: vocês também querem ir com eles? Aí Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Então, meus irmãos, a questão é nós permanecermos naquilo que aprendemos, pela palavra de Deus.
Porque se nós permanecermos pela Bíblia, pela palavra, nós estamos seguros. E o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer minuto. E nós vamos subir cantando o hino da vitória. Aleluia. Aí Paulo diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos que procurar, irmão, transformar o nosso entendimento para as coisas de Deus. E os irmãos de Roma estavam tudo embaraçados. Os irmãos estavam tudo embaraçados ali, irmãos. Por isso que Paulo foi necessário trazer este ensinamento para os irmãos da igreja de Roma. Mas Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O salmista diz, irmãos, o salmista escreve no Salmo 119, versículo 130. Veja o que o salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Veja, irmão, a exposição, ou seja, o ensinamento. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui recebendo o ensinamento da palavra. Não é só os irmãos que estão recebendo, não. Eu sou o primeiro. O primeiro que vai receber o ensinamento nessa noite sou eu. Aleluia. É o primeiro. Por quê? Porque a palavra é a espada de dois gumes. Ela corta para lá e para cá. E é mais para cá, viu? Porque quem ensina, quem mais é dado é mais cobrado. Viu? Então a responsabilidade maior de aprender sou eu. Porque eu estou ensinando. Aí o salmista diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Aí lá no Salmo 119, versículo 105, aí o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra não é lâmpada. Quem anda pela palavra não tropeça, porque os seus pés estão iluminados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí Jesus diz lá no capítulo 22, versículo 37 de Mateus, Jesus ensinando, Jesus diz assim: ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluia. Então temos que amar a Deus, irmão, de coração, de alma e entendimento. Por isso que Paulo quis ensinar os irmãos ali, que os irmãos de Roma, que estavam muitas vezes no culto, mas estavam voando. Era aquela história, o mundo, quando a gente era o mundo, que nós considerávamos católico, aí dizia assim: está na missa sem o padre. Tem muitos crentes aí que estão no culto sem o pastor. Tem muitos crentes, irmão, por aí, que está voando tanto, que se terminar o culto e você chegar na calçada e perguntar a ele: irmão, qual foi o primeiro hino da harpa? Ele não sabe dizer. Qual foi o segundo? Também não. Então me diga qual foi o terceiro? Também não lembro. Aonde foi que leu a Bíblia? Ih, rapaz, me esqueci. Sabe por quê, irmão? Está no culto, mas o pensamento está longe. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, irmão, era isso que Paulo queria ensinar aos irmãos de Roma. Se ligue com o céu. Se ligue com o louvor. Porque, irmão, quando a gente se liga, quando a gente começa a cultuar Deus de verdade, quando a gente começa a cultuar Deus, sacrificando o nosso corpo, a nossa mente, um culto racional, irmão, a gente sente a presença de Deus, a gente dá vontade de glorificar a Deus. Se for batizado com o Espírito Santo, dá vontade e fala em mistério. Porque é isso que acontece. A presença de Deus desce, irmão, em nosso meio. Aí diz Paulo, lá em 2 Coríntios 4:4, falando ainda dos que estão iludidos com as coisas do mundo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quem é o Deus desse século, irmão? Satanás. Satanás cegou o entendimento das pessoas, irmãos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Por mais que você pregue para essa pessoa, mas essa pessoa não entra nada, parece que está tampada a mente. Mas isso é obra de Satanás, irmão.
Porque o diabo, ele sabe o preço de uma alma. Satanás sabe que foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o valor de uma alma. O valor da minha alma, o valor da tua alma, irmão. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada que pague. Não tem valor nenhum da terra. Não tem real, não tem dólar, não tem euro, não tem nada, irmão. Foi o sangue de Jesus. Vertido na cruz do Calvário, o sangue inocente que Jesus verteu na cruz do Calvário. Aí o salmista também no Salmo 119, versículo 73: as tuas mãos me fizeram e me informaram. Dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. Oh glória! O salmista, irmão, reconhecia que foi feito pelas mãos de Deus. Nós fomos feitos pela mão de Deus, irmãos. Aí o salmista diz assim: dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. O salmista tinha fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede, irmãos. Aleluia! Glória seja dado o nome de Jesus. Aí Paulo, irmão, continua ainda no versículo 2. Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Paulo mostra aqui para nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí nós vamos, irmãos, lá a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, lá em Mateus 6, versículo 9. Jesus começa ensinando a oração do Pai Nosso, não para ser uma coisa repetida, porque alguém pega a oração do Pai Nosso, só faz aquela coisa repetida. Não, Jesus não mostrou isso aí não. Jesus mostrou ali como se deve entrar na presença de Deus. Aí Jesus diz assim, começa: Pai Nosso que estás no céu. É a primeira coisa que Jesus ensina. O que é isso? O que significa isso? Significa, irmãos, que nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Pai Nosso que estás no céu. Deus é maior do que tudo, irmão. Deus é maior do que todo. Todo o poder está na mão do Senhor. Aleluia. O nosso Deus que está nesta noite aqui, Ele é onipotente, tem todo o poder, é onipresente, está em todo lugar. Satanás é espírito, mas não está em todo lugar não. Ele não é onipresente não. Até porque quando os filhos de Deus foram à presença de Deus, aí Satanás foi no meio. Está escrito lá em Jó. Aí Deus pergunta: de onde vem Satanás? Aí ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Então o Satanás não está em todo lugar. Ele vive rodeando a terra, procurando fazer o mal às pessoas, né? Mas aqui na oração do Pai Nosso, primeiramente Jesus ensina que devemos reconhecer a soberania de Deus. Pai Nosso que está no céu. Segundo, santificado seja o seu nome. O nome de Jesus, irmão, deve ser santificado. Devemos santificar o nome de Jesus. Somente Ele é santo. Somente Jesus é santo. Aleluia. Muitos por aí acreditam em muita coisa, e muitos santos por aí que dizem ser, mas somente existe um que é santo, que é Jesus. E nós, a igreja, devemos nos santificar, procurar imitar Jesus, porque Paulo diz assim: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí alguém pergunta: mas pastor, é muito difícil ser santo. Ser santo? Porque, irmão, alguém tem uma visão aí fora que ser santo é deixar de comer, é deixar de beber, é deixar de conversar com as pessoas, ficar parado num canto como uma estátua. Não, irmão. Ser santo, pela Bíblia, é nós se separar do que é errado. Quando a gente somos crentes, que procuramos se afastar do mal e se aproximar de Deus, nós estamos nos santificando. Por isso que Paulo diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em terceiro lugar, venha o teu reino. Jesus ora a oração do Pai Nosso. Ele mostra que o reino de Deus
esteja em nossas vidas. Glória a Deus. Nós precisamos cada dia, irmão, pedir que o reino de Deus esteja em nossas vidas. Porque quando o reino de Deus, quando Deus reina em nossa vida, nós cada dia procuramos fazer mais a sua vontade. Nós procuramos andar pela sua palavra. Aí, em quarto lugar, seja feita a tua vontade. Aleluia. Irmãos, a vontade de Deus, ela deve estar acima de tudo. A vontade de Deus, ela deve estar acima de toda vontade. Viu? Primeiro Deus, irmão, em tudo. Tudo que a gente for fazer. Até uma viagem. A gente nunca devemos dizer assim, amanhã eu vou viajar. Não. Se Deus quiser, é isso que Tiago ensina, né? Se Deus quiser, amanhã eu vou a tal lugar. Porque ele não sabe nem se vai sair aqui vivo, irmão. Porque ninguém sabe a hora do arrebatamento e nem a hora que a gente vai partir através da morte. Como é que eu vou afirmar que amanhã eu vou viajar? É se Deus quiser. Agora, se Ele quiser, eu vou. Glória, glória, glória a Deus. Por isso que a vontade de Deus, irmão, deve estar acima de tudo. Primeiro Deus. É por isso, irmão, que o crente, quando se levanta a hora, quando vai tomar o café, agradece. Quando almoça, agradece. Quando janta, agradece. Quando vai dormir, ora. Obrigado. Agradecendo a Deus pelo dia, para Deus dar uma noite de paz, um sono de paz. Porque em primeiro lugar está Deus, irmão. Aleluia. Tem muita gente aí colocando outras pessoas em primeiro lugar, outras coisas em primeiro lugar. Tem muitos aí colocando dinheiro em primeiro lugar, acima de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que o amor ao dinheiro, é a raiz de toda a espécie de mal. Se não houvesse essas guerras aí, isso aí é amor ao dinheiro, irmão. Está aí por mais de mês, ou quase 2 meses, a Rússia e a Ucrânia se matando. Os inocentes morrendo sem dever nada, só por causa de dinheiro. Porque eles querem tomar o território da Ucrânia novamente para a Rússia. Porque antigamente a Ucrânia pertencia ao território da Rússia. E agora o presidente da Rússia quer novamente de volta. Aí está matando uma multidão de gente. Amor ao dinheiro. Não é o dinheiro é bênção. Porque tem gente que às vezes não lê o versículo direito. Eu já vi muitos irmãos dizer assim, rapaz, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro não. O dinheiro é bênção. Deus dá o dinheiro para o nosso sustento. Agora o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se eu amar o dinheiro, para ele, o dinheiro para mim está se tornando uma maldição para a minha vida. Então Jesus diz assim, seja feita a tua vontade. Aí diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando Jesus fala o pão nosso cada dia dá-nos hoje, Ele está mostrando que nós dependemos dele para tudo, até para a comida, o alimento. Porque é Deus que providencia o pão de cada dia. Aí tem pessoas aí incrédulas que dizem, que conversa é essa? Se eu não trabalhasse, Deus ia me dar de comer, não sabendo ele que Deus deu a saúde para ele trabalhar. Que se Deus não tivesse dado a saúde, como é que ele ia trabalhar? Irmãos, tudo é Deus, irmão. Tudo é Deus que faz todas as coisas. Aí Jesus continua, perdoa assim como nós perdoamos. Aí Deus fala do perdão, irmão. Assim como Deus me perdoou, eu devo perdoar também. Perdoar o meu irmão, perdoar a falha de alguém, né? Por quê? Porque se eu não perdoar, não serei perdoado. Jesus ensina que se eu não perdoar o meu irmão, o meu próximo, eu não serei perdoado. É isso que Jesus ensina. Para minhas orações serem recebidas no céu, eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar perdão, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. E em 7º lugar, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus aqui manda, nos ensina e pede a Deus que não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Somente Deus pode nos guardar de todo mal. Só Deus. Salmo 121, versículo 8. O salmista diz assim, olha, no Salmo 121, versículo 8. Que Deus é quem nos guarda. Por isso que o salmista diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. O camarada pode pagar
vigilante particular, pode colocar cerca elétrica, pode fazer de tudo. Mas se o Senhor não guardar, não vale de nada. É Deus quem guarda. Aí aqui o Salmo 121, versículo 8, diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus foi quem nos guardou para chegarmos aqui. Imagine os livramentos que Deus já nos deu durante o dia, irmão. É porque a gente não consegue ver. Mas se Deus permitisse a gente ver, irmão, os livramentos que Ele nos concede durante o dia, é grande, irmãos, é grandioso. Mas Ele nos concede porque Ele é quem nos guarda. E para finalizar esta palavra,